Desde a estreia de Frozen até Frozen 2, nunca foi confirmado se a Elsa é ou não lésbica. Mas é aquela história, todo mundo sabe porque ela termina sozinha em um castelo de gelo. É porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. E quando essas identificações começaram a ser feitas, é muito comum ouvir de que tal filme da Disney é visto como uma alegoria LGBT. Meio que dizendo que ele não é uma alegoria LGBT, a culpa é da gente que vê gay em tudo. Mas pra mim é super identificável a história de uma princesa que cresce com seu pai ensinando a ela que por ela ser especial ela precisa se esconder, ou porque ela não pode deixar os seus sentimentos se exaltarem, porque isso pode acabar com a família dela, ou quando ela é atraída por uma voz feminina e se afasta da sua família pra poder se entender melhor. Do you hear that? E talvez também por ela ser uma das primeiras princesas da Disney que não depende de um arco narrativo de estar em busca do príncipe encantado, e sim de ir em busca de encontrar si mesma e de entender e se aceitar do jeito que ela é. E quando eu comecei a falar de Frozen, eu mencionei o termo alegoria. E pra você que não conhece esse termo, calma que eu vou explicar. A expressão alegoria é usada quando o autor quer representar algo real ou algum pensamento, e pra isso ele substitui essa coisa por algo mais simples. A gente cresce muito ouvindo alegorias, principalmente na nossa infância, quando elas vêm em formato de fábulas, onde muitas vezes o criador da história usa animais para representar algum tipo de característica humana. A raposa normalmente vai tentar te passar a perna, a cobra ela é traiçoeira, e as formigas são cristãs. Ou trabalhadoras, por aí vai. Mas tanto nas histórias contadas no cinema nesse período que eu citei, até as que são feitas nos dias de hoje, só são realmente levadas como uma alegoria se o autor afirma que ele realmente quis fazer uma alegoria com aquilo. É o que a gente pode chamar de intencionalidade autoral. E tendo isso em mente, a gente pode levar essa questão por dois lados. O lado de que nem sempre o autor vai confirmar que aquilo é uma alegoria, ou por questões contratuais, ou porque ele não pode tocar no assunto, ou porque ele morreu. E o lado da aplicabilidade. O Tolkien, criador do Senhor dos Anéis, não curtia muito quando as pessoas tentavam traçar paralelos entre suas histórias e questões reais, porque ele disse que nunca teve intenção de fazer uma alegoria. Uma vez ele disse uma coisa que pra mim faz muito sentido. Abre aspas. Acho que muitos confundem aplicabilidade com alegoria, mas um reside na liberdade do leitor e o outro reside na dominação proposital do autor. Fecha aspas. Então é aquilo, meio que a gente pode interpretar a história como uma alegoria, mas não necessariamente ela foi pensada como uma alegoria. E é nesses casos que os criadores das histórias começam a fazer a gente de doida, porque eles deixam a história super identificável com subtextos muito sugestivos para que aqueles personagens pareçam fazer parte dessa comunidade, mas nunca realmente dizem se são ou não por questões financeiras, ou seja, queerbait. E é aí que a gente começa a traçar uma linha muito sugestiva do que é realmente representatividade ou o que é apenas uma grande isca para manter um público esperando por um pingo de representatividade enquanto dá dinheiro para essas obras. Um dos exemplos mais recentes que a gente pode dar